Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também estarei amanhã na EBD. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Total atenção para a palavra do Senhor. Vamos ler que diz assim. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Deixa a Bíblia aberta porque nós vamos discorrer alguns versos aqui. Esse livro é um livro muito importante. O livro do profeta Daniel traz uma mensagem contra o relativismo. O relativismo, infelizmente, ele está adentrando a mente de muitos jovens cristãos. O relativismo, ele é uma marca da nossa era, que é a era pós-moderna. Na verdade, o relativismo, ele é uma corrente de pensamento que questiona a verdade absoluta da palavra de Deus. Talvez o nome teórico, relativismo, seja um nome longe do seu cotidiano, da sua vida, mas a influência do relativismo tem permeado a sociedade, a nossa casa e também, em muitas das vezes, a mente dos nossos jovens. O relativismo, ele faz com que as pessoas vivam sem levar em consideração o que de fato as Escrituras afirmam sobre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e também o que é falso. Algumas perguntas que nos cercam nos nossos dias, na nossa vida. Perguntas filosóficas como de onde eu vim, quem me criou, para onde eu estou indo. E se você voltar ao texto bíblico, você vai compreender respostas às perguntas como essas que formam o mundo. Todo ser humano tem a intenção de descobrir ou chegar ao conhecimento de para que ele foi criado, quem o criou. Nós vamos observar que o pastor Charles Darwin, quando eu falo pastor, é apenas uma força de linguagem, porque Charles Darwin doutrinou e está doutrinando muitos jovens na nossa sociedade. Quem foi Charles Darwin? Foi o criador do existencialismo, o criador da teoria da evolução. Se você encontrar e pegar alguns livros deste biólogo, Charles Darwin, você vai ver que o propósito da criação foi apenas a evolução. Ninguém te criou, ninguém te formou. Você é apenas uma peça no mundo que foi evoluindo e chegou onde você chegou. E muitos de vocês, ou a maioria, veio da evolução dos macacos. É isso que se prega nas escolas, nas faculdades, a teoria da evolução. Mas a esta pergunta, a Bíblia tem uma resposta. De onde vim? Quem me criou? Qual é o meu propósito de vida? Voltando aos textos bíblicos, especificamente na pessoa de Jesus, no pastor Jesus, nós vamos encontrar o nosso propósito de vida. Você, eu, nós fomos criados nada menos e nada mais do que para glorificar a Deus.
Fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com o Espírito Santo. Fomos criados também para nos relacionarmos uns com os outros. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não somos obra do acaso. Nós não fazemos parte de uma teoria da evolução. Nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo, o qual nos criou para que o mundo possa ouvir dos nossos lábios e contemplar através do nosso testemunho que Jesus Cristo, ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, e breve ele virá para nos buscar. E para onde eu estou indo? A filosofia existencialista diz que você não está indo para lugar nenhum, que você pode talvez pensar e definir um lugar para onde você quer ir. Mas ao olhar para o pastor Jesus, ao olhar para a Bíblia e quebrar todo o relativismo, nós vamos encontrar uma resposta. Estamos indo para onde? Estamos indo para o céu, porque ele prometeu morada para nós, para que nós possamos estar dia e noite, ininterruptamente na presença do nosso amado Jesus Cristo. Você veio de Deus, foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Você está indo novamente para a presença de Deus e nada vai parar essa jornada da sua vida. Não deixe teoria da conspiração, não deixe a teoria do existencialismo adentrar na sua mente e tornar você apenas uma peça nessa evolução ou nesse mundo, porque ele te criou, te formou, colocou em você a impressão digital dele. Você faz parte da criação de Deus e a sua vida só terá sentido se você der glória para ele. Viver para ele, glorificar o nome dele. Esta é a verdade bíblica. Para cada pergunta que nós temos, para cada dilema que nós carregamos, de onde vim, quem me criou, para onde estou indo, a resposta tem uma verdade. E como diz Francis Schaeffer, a verdade das Escrituras, no livro Cristianismo Puro, a verdade das Escrituras, ela vem carregada com V maiúsculo. Isso mesmo. Encontramos a verdade com V maiúsculo. Não são verdades com V minúsculo. Ou seja, a verdade com V maiúsculo das Escrituras, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. A verdade do cristianismo, ela deve governar a nossa vida, as nossas ações, a nossa mente e o nosso coração. Estamos vivendo em um tempo, em uma era onde a verdade com V minúsculo da Netflix está governando a mente de muitos jovens. Achamos que o relacionamento correto é o relacionamento daquela série popular do Netflix, mas não. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que tem que governar a nossa vida, a nossa existência, é a palavra de Deus. Isso tudo passa. João disse que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse, Douglas? O mundo físico? Não. O mundo palpável? Não. João está falando que o sistema do mundo está penetrando na mente de muitos empresários, criadores de novelas, criadores de filme, para desperdiçar dentro de nós, jogar dentro de nós uma ideologia. Mas a Bíblia tem uma verdade e nós precisamos caminhar na verdade com V maiúsculo da palavra de Deus. O que tem governado a sua vida, jovem? Eu e você temos vivido a partir de quê? A resposta que nós estamos dando nos ambientes que colocamos a planta dos nossos pés são quais respostas? O mundo olha para nós, a sociedade olha para você, o bairro olha para você e tenta enxergar uma verdade com V maiúscula na sua vida. E que verdade você está passando para a sociedade?
E diante da Bíblia, será que nós encontramos jovens, homens, mulheres que viveram em um tempo onde a fé estava sendo atacada, onde eles precisaram fazer apologia, ou seja, a defesa da fé deles? Será que, de fato, quando nós vamos à Bíblia, encontramos jovens que passaram por tantas dificuldades intelectuais, mentais na sociedade, mas se tornaram jovens proeminentes no seu tempo? De Gênesis a Apocalipse vão encontrar jovens proeminentes em uma sociedade mundana, em uma sociedade corrompida, mas que decidiram não se contaminar com esse mundo. Daniel é um exemplo disso. Quem foi Daniel? Daniel foi um adolescente apenas, com 15 ou 16 ou 17 anos no máximo. Foi tirado da sua terra natal, de Judá, junto com seus amigos Ananias, Azarias e Misael. Foram conduzidos para a Babilônia, sem amigos, sem professores da escola bíblica dominical, sem pais, sem pessoas que estavam dando todo o suporte a eles, numa terra estranha, com língua diferente, cultura diferente, mas jovens que estavam em seu ser impregnado a palavra de Deus. Olhando para Daniel, nós podemos observar que não são os ambientes que têm capacidade de alterar aquilo que nós carregamos, não. Mas aquilo que nós carregamos tem que ter a capacidade de transformar os ambientes. Babilônia só foi conhecida nas Escrituras porque um jovem decidiu carregar em seu coração uma fé inabalável, compartilhar esta fé inabalável. Nabucodonosor é apenas um detalhe da Babilônia, conhecido porque um jovem ou alguns jovens decidiram firmemente viver a fé genuína no seu Salvador. O que o mundo dirá de nós daqui 50 anos? O que a sociedade dirá de nós daqui 10 anos? Se você mudar dessa cidade, o que as pessoas vão dizer ao seu respeito, jovens? Se vocês se formarem, sair do campus da universidade, o que as pessoas que entraram, conheceram, dialogaram com vocês, vão falar a respeito de vocês? Verdadeiramente vai ali um homem, uma mulher, um jovem que não negocia os princípios bíblicos da palavra de Deus. É para isso que nós fomos chamados a nos inspirar em verdades que está diante de nós, como a verdade na vida desse jovem aqui. Daniel resolveu não se contaminar com 16 ou 17 anos de idade, fora da sua cidade, longe dos seus pais, mas carregando em si a palavra da verdade, a verdade com V maiúsculo, e não negociando a sua vida espiritual. Daniel, Ananias e Azarias perderam suas bases, várias bases. Quais são essas? As bases emocionais. Já não havia ali mais mãe para o incentivar, mãe para o cobrar, pai para o cobrar, dizendo: filho, vai ler a Bíblia. Você passou hoje 8 horas no Instagram, 10 horas no TikTok e não tirou tempo para alimentar a sua vida espiritual, filho. Não, Daniel não tinha mais a base emocional da sua mãe, do seu pai, para estar cobrando a ele. Ele havia aprendido isso
isso no momento de estabilidade em Judá. Ele havia aprendido isso no momento de tranquilidade na casa dos seus pais. Mas agora, tudo aquilo que ele havia aprendido em momento de paz foi colocado em prova no momento de caos. Porque é muito lindo e é muito bom a gente ser crente dentro da igreja. A gente compartilhar santidade com crentes. Mas quando a gente vai para o campus da universidade, a coisa fica mais difícil. Se não tivermos a convicção de fato em Jesus Cristo, qualquer ideologia vai nos derrubar. Qualquer ideologia vai nos dar uma rasteira e grande será a nossa queda. Então, aproveite esse momento de estabilidade. Aproveite esse momento onde você pode ler. Aproveite esse momento onde você pode carregar uma Bíblia debaixo dos seus braços. São momentos de dificuldade, sim. São momentos onde, se você posicionar-se como um crente em Cristo Jesus, nas postagens do seu Instagram, você vai perder like ou nem terá like. Vai perder seguidores. Hoje, nós temos muito isso. É uma realidade. Mas aproveite. Não negocie a sua fé por causa de like, meu irmão. Não negocie a sua fé por causa de curtida. Não negocie a sua fé por causa de seguidor. Importa para mim e para você Jesus seguindo a nossa vida, olhando as nossas postagens dia após dia e dizendo: isso aí, filho honesto, fiel a mim. Sem base emocional, sem família, sem parentela. Outra base que foi destruída, tirada de Daniel, a base social, sem amigos, para mandar um WhatsApp e pedir oração. Sem os amigos que cresceram com ele. Está com alguns poucos amigos na Babilônia, junto com uma galera que estava lá, que pensava de forma diferente, que adorava outros deuses, que praticava outras coisas. Então, a base ele já não tinha mais. Mas mesmo assim, ele decidiu ser proeminente em sua geração. Base espiritual também foi arrancada de Daniel. Já não havia mais liderança. Cadê os líderes de Daniel? Não tem mais. Cadê os professores de EBD? Não tem mais. Cadê o professor de teologia de Daniel? Não tem mais. Daniel, se vira. Agora é a hora de você manifestar tudo aquilo que Deus depositou no seu coração. Agora é a hora de você ser literalmente a luz no mundo. É isso que Jesus nos convida a ser. Ei, chamei vocês para ser luz em trevas, para ser sal e dar sabor, para contagiar, para transformar. O sal só tem efeito quando ele sai do saleiro. O sal só tem efeito quando ele é lançado na comida. Nós só teremos efeito quando formos colocados em prova. Aí sim o mundo vai ver se de fato nós amamos a Deus ou não, se de fato nós o adoramos ou não, ou se de fato nós negociamos a nossa fé. 16 anos de idade. Pega um jovem de 16 anos de idade. Hoje eu leciono para adolescentes, eu leciono também para alguns jovens, faço algumas aplicações, falo sobre teologia. Às vezes eu pergunto, jovem com 17 anos de idade, 14 anos de idade, 15 anos, por que você é crente? E é esse silêncio. Por que você vem à igreja? Bom, todo domingo meu pai vem, então eu vou junto. 16, 17 anos de idade, sem compreender o que de fato é ser cristão. Daniel não, 16 anos de idade, ele já sabia
o meu propósito de vida, a minha missão de vida. Eu não queria estar na Babilônia, queria estar com os meus pais, com a minha família, mas a soberana presença e potência de Deus me trouxe aqui e ela vai me conservar. A minha missão é apenas dar testemunho desse Deus. Alguns acreditam que foi apenas um estrago. Deus enviar a Babilônia por 3 vezes. Essa ida aqui a Judá é a primeira vez. E a Babilônia vai não para destruir na primeira vez, mas para selecionar, para pegar jovens. Está escrito aqui, capítulo de número 1. Jovens que não tivessem defeitos, jovens que fossem inteligentes, jovens que fossem versados em ciência, jovem que fosse intelectual. Esses seriam poupados da morte e esses seriam levados para a Babilônia para estar diante de Nabucodonosor para o servir. E Daniel está aqui no meio. E ele foi levado para esse local. E Daniel, como eu disse, nos ensina algo extraordinário. Em tempo de caos, em tempos desfavoráveis, em tempos de pressão, que a nossa qualidade, que formaram a nossa vida, tornar-se-á conhecida. Jesus começa a censurar os fariseus, dizendo para os discípulos serem luz do mundo. Mas, na verdade, Jesus está dando uma resposta aos fariseus, dizendo assim, não se pode acender uma vela e colocar debaixo da vasilha. Não tem sentido. Acender uma vela e colocá-la debaixo de uma mesa. Não tem sentido. O sentido maior de acender uma vela é colocar onde? Em um lugar alto para iluminar o ambiente. Jesus está falando, os fariseus são assim, e vocês não têm que ser como os fariseus. Eles acendem a luz da santidade e ficam debaixo de uma bacia, compartilhando santidade para quem é santo. Aí Jesus fala, com vocês não. A santidade de vocês precisa influenciar aqueles que não têm santidade. A santidade de vocês ficará mais bela, mais linda, mais bonita no campo onde a sua fé é questionada, no campo onde as pessoas não te ouvem porque você é crente, porque aqui em 4 paredes é lindo compartilhar a santidade, mas Jesus fala assim, não, vocês vão fazer lá, vocês vão brilhar lá, onde há trevas e há escuridão. E Jesus, o exemplo maior, depois de ensinar essas verdades, descendo no Monte das Oliveiras, ele enxerga um leproso. O leproso se aproxima dele e diz, Senhor, se quiseres me tornar a ser limpo, o Senhor pode. Senhor, por favor. Ele rogou a Jesus. Jesus, querendo a limpeza, a purificação daquele homem, toca no leproso. Eu começo a enxergar a cena, eu monto o cenário e eu vejo o fariseu reclamando, eu vejo alguns discípulos abismados dizendo, passou horas e mais horas nos ensinando sobre o reino de Deus, passou horas e mais horas falando sobre o reino dos céus, agora jogou tudo por terra, sabe por quê? Tocou em quem não podia tocar. Agora a lepra do leproso vai contaminar Jesus, mas quando nós enxergamos Jesus, que é puramente santo, que é puramente transcendente, podemos observar que em vez da lepra contaminar a santidade em pessoa é quem purifica o leproso. Assim é a nossa vida nessa terra. Somos chamados para quê? Para abraçar os leprosos, os pecadores,
pecadores e compartilhar santidade para com aqueles que não têm santidade. Quem toma essa decisão nessa noite e fala: Senhor, eis-me aqui para abraçar aqueles que estão no caos, mas para transformá-los. A lealdade de Daniel, a lealdade dos seus amigos, foi uma resposta ao relativismo. O que é o relativismo? Como eu disse, é a quebra da verdade absoluta da palavra de Deus. Um relativista, ele fala assim: não tem verdade absoluta. Eu aqui, junto com a minha comunidade, cremos dessa forma. Você crê assim? O problema é seu. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua forma de viver. Depende, tudo depende. Depende da hora. A música do relativismo é isso. Depende da hora. Depende do namorado. Se ele quiser, por que não fazer agora e pedir perdão amanhã? Depende da circunstância. Tudo depende. Mas diante da Bíblia não há essa historinha da carochinha. Diante da Bíblia há uma verdade absoluta. E a verdade da Bíblia, ela nos diz quais são os nossos limites. Ela nos informa porque Deus proíbe muitas coisas para nós. Porque na proibição enxergamos o amor. Um pai só proíbe uma coisa ao filho porque ama. Um pai nunca vai permitir um filho comer chumbinho. Um pai nunca vai permitir um filho pular de um prédio. O pai nunca vai permitir um filho correr numa estrada onde há muito movimento. Sabe por quê? Porque eu amo, eu preciso poupar a vida dele. Então essas proibições para nós, que tem como objetivo nos matar, Jesus nos bloqueia, Jesus nos protege para que nós possamos viver a vida em abundância. A vida em abundância. Essa é a ideologia de Satanás. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Depende, foi essa ideologia que foi suplantada na mente de Eva. Não é bem assim. Então quer dizer que vocês não podem comer de nada, né? Quer dizer que ser crente é chato, né? Quer dizer que ser crente é careta, né? Não pode fazer A nem fazer B. Não, eu prefiro ir para o mundão que eu posso fazer de tudo. Mas essa não é a verdade. Jesus disse a Adão, para a partir de Adão ensinar a Eva: você pode comer de tudo, meu irmão. São 334 bilhões de árvores nesse jardim. Apenas uma é o seu limite, porque você precisa ter limite para ser provado que você não é Deus. Você é ser humano. Por isso Deus coloca limite no ser humano, para o ser humano saber que de fato ele é humano. Apenas uma árvore você não come, mas o resto, quer maçã, come, quer verdura, come, quer abóbora, come, e abacate, come. Tem tudo à sua disponibilidade. E é isso que o relativismo, a ideologia de Satanás prega para nós. Você é crente, não pode fazer isso. Você é crente, não pode usar isso. Você é crente, não pode andar dessa forma. Você é crente, não pode passar por lá. Mas a Bíblia nos ensina e nos prova que, de fato, nós como os crentes em Cristo Jesus, podemos sim, podemos dar glória a Deus, podemos viver uma cultura de avivamento, podemos fugir do pecado, porque o pecado tem como missão nos destruir, mas nós temos como missão viver para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quem não pode é o pecado, quem não pode é o diabo. Ele não pode falar a verdade, ele não pode vir para a luz, ele não pode amar. Nós podemos sim. Tudo posso em Jesus, aquele que nos fortalece. Eu decidi não comer desse manjar. Eu posso? Posso.
Vai ter algum problema? Não. Porque quem me trouxe para a Babilônia foi o próprio Deus. Se ele me trouxe para cá com a sua soberania, ele sabe o que teria na Babilônia para se comer. Ele sabe que teria à minha disposição a ração. Ele sabe que teria à minha disposição o vinhozinho tinto que o rei bebe. Ele sabe disso. Poder eu posso, mas eu decido ser proeminente na minha geração. Eu decido viver para a glória de Deus. Então nós lemos aqui, Daniel, verso 8. Assentou-se no seu coração. Daniel decidiu firmemente em seu coração. Não havia colegas que mudassem essa convicção de Daniel. Não havia mensagens no direct dizendo, ô bobo, ô boba, ninguém vai te ver não. Vamos lá naquela boate, vamos lá naquela balada. Você coloca um bonezinho, uma boina, ninguém vai te ver. Não, eu decidi, sabe por quê? Não importa se homem me vê, o mais importante é aquele que vai me ver. Será que eu trarei glória para ele? Então não importa se a sociedade vai me ver, o importante é ele me ver e ele quer o melhor para mim. Por que não comer? Porque aqueles alimentos, legumes, carne, legumes não, mas as carnes e o vinho, já era sacrificado, era como cultura da Babilônia e de outros reinos. Roma era assim também, a Grécia era assim também. Eles sempre ofertavam o vinho e a carne, aquilo que as pessoas gostavam mais de consumir. É por isso que Paulo, ao chegar em Corinto, ele orienta os irmãos a tomarem cuidado com as carnes sacrificadas a ídolos, porque era comum para a sociedade. Aí Daniel chega em uma nação onde é comum sacrificar e ele decide firmemente, eu não vou fazer parte desse banquete. Eu não vou me assentar com essas pessoas. Por quê? Porque no pensar da época, na mentalidade da época, aqueles que comiam ou participavam dessas comidas, desses alimentos, esses também participavam da vida e da adoração do Deus, com D minúsculo, da Babilônia. Aí ele fala assim, não, eu tenho um Deus com D maiúsculo. Eu vivo uma verdade com V maiúsculo. Eu vivo um evangelho com E maiúsculo. Então, eu não vou me prostrar diante desses deuses da Babilônia e vou evitar comer essa comida. Verso de número 8. E Daniel decidiu com seus amigos não comer. Eles decidiram ser fiel a Deus. Daniel e seus amigos estavam dispostos a quê? A enfrentar a morte. Eu posso morrer, mas o meu testemunho de fidelidade vai permanecer. O jovem cristão deve se inspirar em Daniel e decidir firmemente ser leal quando Deus estiver ao seu lado. Ser leal quando Deus está ao seu lado e você está ao lado da família. O jovem tem que se inspirar em Daniel e ser fiel quando Deus está ao seu lado. Deus está vendo e esse jovem está do lado da família e no meio da parentela. Mas também nós precisamos ser fiel quando Deus estiver nos vendo e nós estivermos longe daqueles que são ou fazem parte da nossa família. Porque é fácil ser influenciado. O ser humano, ele já pende para isso, pende já para a influência da carne. Por isso que Paulo fala em Gálatas que é uma guerra. A vida cristã não é uma Disneylândia espiritual. Ninguém está aqui num parque lindo onde é só alegria, não. A nossa vida é uma vida de guerra.
É por isso que no capítulo de número 6, Paulo, olhando para um soldado, começa a descrever que nós também possuímos a armadura dos céus para caminharmos nessa terra. A ideologia só vai penetrar na nossa mente se não estivermos com o capacete da salvação. O marxismo vai impregnar em nosso coração se nós não estivermos com a couraça da justiça, que protege os nossos órgãos vitais, inclusive o nosso coração. A ideologia de gênero, o aborto não vai adentrar ao nosso ser, ao nosso coração, se nós estivermos preparados com a armadura de Deus, se nós estivermos pregando o mesmo evangelho que Jesus pregou e vivendo para a glória dele. Mas para isso é preciso o quê? Se capacitar, orar, viver para a glória de Deus, porque o mal está aí. Eu, junto com alguns amigos, estamos lendo um livro que eu indico para vocês ler, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Qual é a moral desse livro? C.S. Lewis, ele está interpretando um diabo ali, um diabo chamado mal danado, um diabo velho, mandando cartas para o seu sobrinho, que é um diabo novinho, inexperiente, que está adentrando agora na Diabolândia, para atentar ao seu cliente. Qual cliente que é? O cristão. Então, o mal danado experiente vai falando várias coisas, incentivando o diabo estagiário a paralisar o cliente que é o cristão. E uma dessas coisas que me chamou muita atenção, mal danado fala assim, ó, faça com que o seu cliente, o crente, quando for orar, não considere a oração. Quando ele dobrar os joelhos para orar, que a mente dele fica vagando em várias coisas e que ele de fato não perceba que ele está diante da magnitude da presença do nosso inimigo, que é Deus. Então, quando ele for orar, traz muito pensamento, porque só assim nós vamos o paralisá-lo. Não deixe ele questionar a Bíblia, não deixe ele perguntar sobre a Bíblia, não deixe ele ler a Bíblia, porque isso é arriscado demais para nós. Deixe este crente ter apenas 12 disciplinas, 12 conceitos da palavra de Deus, ou seja, nada embaraçado na sua mente, que ele vai viver uma vida inteira e não vai buscar conhecer a Cristo, procurar conhecer a Deus, procurar estudar sobre a Trindade, porque ele vai estar satisfeito com essas 12 disciplinas que ele carrega na sua mente. E é isso que o diabo faz para nos paralisar. E a nossa missão é o quê? É nos entregar a palavra de Deus, fazer como Daniel, ele só ficou de pé, ele só permaneceu no meio do caos, porque ele cresceu espiritualmente em Judá. Porque ele ia para a escola bíblica dominical, porque ele ia para os ensaios de jovens, porque ele lia boas literaturas, porque ele orava ao Deus dos céus. Isso deu a ele capacidade de viver em um outro país, com outra cultura, seguindo a palavra de Deus. Se ele tivesse apenas 12 conhecimentos sobre Deus, a quem é Deus? Deus é um ser supremo. A quem é Cristo? Cristo virá, é uma promessa. Qual é a promessa? Se ele soubesse apenas a metade ou quase nada das promessas de Deus, ela não teria capacidade de fazer aquele jovem permanecer fiel. É por isso que nós somos convocados. Paulo fala, renove a mente de vocês por meio da palavra
palavra de Deus. Gaste tempo orando, gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo se consagrando, para que no momento do caos você possa estar estável, inabalável diante dos problemas e das ideologias. Eu, quando estava no seminário no Rio de Janeiro, fiz um levantamento porque isso sempre me inquietou, isso sempre me causou algo que me fazia estar muito mal. Porque o jovem cristão, quando entra no campus da universidade, ele abandona a sua fé. Porque o jovem cristão, quando começa a estudar, ele abandona a sua fé. Fazendo perguntas, perguntando a amigos que abandonaram, apostataram, perguntando a amigos endemoniados, eu cheguei a uma conclusão para apresentar o seminário, que a maior causa dos jovens abandonarem a sua fé no campus da universidade é por falta das raízes que não foram formadas no período antes da faculdade. Desde quando ele nasceu até o campus. Ele não quis beber de águas muito mais profundas. Ele não quis sair do leitinho para ir para o alimento sólido. Ele achava que meia dúzia de versículos bíblicos na sua mente o ajudaria a permanecer fiel no campus da universidade. Na primeira aula, quando o filósofo ateu, professor, questionava, dizia que a Bíblia era um erro, que a Bíblia foi escrita por homens, ele não tinha provas legítimas, ele não tinha uma convicção no seu coração, se calava, porque tinha medo de passar vergonha. O tempo ia passando, se calando e aderindo à ideologia do professor, e cada vez que aderia à ideologia do professor, se afastava do cristianismo, porque não entendia que no cristianismo há resposta para essas perguntas. No cristianismo há apologia a ser feito na defesa da fé. Aí passava-se o tempo, ele apostatava, não tinha mais força para permanecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, para profetizar o seu coração. Mergulhe na Bíblia, irmão, faça teologia, conheça as Escrituras, porque no caos Deus estará lá para te proteger, e a sua história será contada pela sua família, a história da sua vida será contada pela sua igreja e pelos seus filhos. Ele não apostatou em meio a caos, ele foi como Daniel, decidiu no seu coração continuar inabalável. A lealdade, por ser leal, Deus os abençoou. Nós vamos encontrar aqui, nesses versos, no capítulo de número 1, que Deus tornou esses jovens 10 vezes mais inteligentes do que qualquer um outro. Agora eu faço uma pergunta particular para você. Responde ao seu coração. Vale ou não vale a pena ser fiel a Deus? Mesmo que as pessoas riem, provavelmente lá, os bocós saíram lá de Judá para comer legume aqui. E a gente comendo picanha, tomando um vinhozinho tinto, curtindo uma festinha, uma baladinha. Olha o bobão lá, olha o bobão, a bobona lá. Poxa, ninguém está te vendo, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, ninguém está te vendo, não tem papai aqui mais não, não tem vovô aqui mais não. Eu decidi ser fiel, e o que mais importa não é o que você está vendo agora, mas é o que você vai ver lá na frente. E eles decidiram não apenas por 10 dias, Douglas, mas eu leio que eles comeram legumes por 10 dias, só para provar ao eunuco que trabalhava para Nabucodonosor, que aqueles legumes não
atrapalharia o desenvolvimento daqueles jovens. Mas de obra extraordinária, com 10 dias, eles eram mais bonitos, mais formosos, tinham um sorriso mais belos do que aqueles que chegavam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã da balada, cheio de problema, alcoolismo, cheio de problemas psicológicos, porque é isso que o álcool, a droga, a cerveja faz. Mas Daniel, Ananias e Azarias não. Homens que levantavam cedo pela manhã, se consagravam. Aí depois de 10 dias o eunuco chegou e falou: realmente, vou deixar vocês viver somente com legumes, porque vocês provaram para mim que isso está dando muito certo na vida de vocês. E assim foi, 1 mês se passou, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e com 3 anos foram chamados para estar diante de Nabucodonosor, lembrando que uma falha era causa de morte. Quando eles começam a dialogar com o rei da Babilônia, o rei observa que eles eram muito mais inteligentes do que os outros que estavam com ele, 10 vezes mais capacidade. Imagina só, jovem, você se consagrando a Deus, fugindo do mal e do pecado, e Deus te tornar 10 vezes mais inteligente na sua faculdade do que qualquer um outro lá. E você se destacar no que você faz, ser a melhor advogada, ser o melhor promotor, ser o melhor no seu curso de ciências da computação, de marketing. Imagina só, 10 vezes mais na cultura que eles foram inseridos. Nabucodonosor não chegou para eles para perguntar: Abraão gerou quem? Gerou Isaac. Isaac gerou quem? Perguntinha de EBD, não tinha isso não. Não tinha isso. Eu quero saber sobre a astrologia, a astronomia do nosso país. Eu quero saber sobre os nomes dos deuses do nosso país. Eu quero saber se vocês dominam o aramaico, a língua do nosso país. Eu quero saber se vocês dominam a cultura do nosso país. E 10 vezes mais, eles foram proeminentes na sua geração. Aleluia! Você ainda pode ser um jovem cheio do Espírito Santo e um advogado. Você pode ser um jovem cheio do Espírito Santo e uma dentista. Você pode ser um jovem cheio do Espírito Santo e um marqueteiro. Você pode ser cheio do Espírito Santo e trabalhar para a prefeitura. Você pode ser cheio do Espírito Santo e remir essa cultura e essa sociedade, porque nós fomos chamados para ser sal nessa terra. E Deus está lá para nos contemplar. E Ele ganha glória no meio de ateus. E você lá com o cristianismo plantado no seu coração, diante de uma reunião, defendendo uma causa da empresa. Deus recebe glórias. Ser cristão não é ser quadrado. Não, eu só preciso falar de Jesus, eu só preciso falar do evangelho em todos os ambientes. Não! Aqui eles estavam falando de astronomia. Eles estavam falando dos outros deuses da Babilônia, mas sempre dando glória a Deus. Em momento oportuno, a fé deles era colocada em prova. E eles: não, aqui não, tocou no lugar errado. Aqui só pertence ao meu Salvador. A minha fé é dele. Aleluias! É assim que o Senhor nos faz. Indo para a conclusão, a lealdade nos dá estabilidade em momento de caos, em momento de dificuldade. É onde o TikTok só posta fotinha sensual, videozinho sensual, que você tem que estar lá sendo crente, que você está lá colocando versículo bíblico, naquele ambiente de caos e de pecado. Você tem que estar lá levando o evangelho, sendo sal e sendo luz. Aleluias!
Assim nós vamos destruir os ídolos deste mundo, que tenta nos afastar da nossa fidelidade. Por ser fiel a Deus, por continuar inabaláveis na sua fé, houve-se um decreto na Babilônia, capítulo 2. Nabucodonosor tem o sonho, Daniel interpreta o sonho, equivocadamente ele manda erguer uma estátua, coloca no centro da cidade, manda músicos estarem diante da estátua e dá uma ordem: todos vão ter que dobrar-se diante da estátua e adorar quando ouvirem qualquer tipo de música. Imediatamente vocês precisam adorar, senão a consequência da infidelidade à minha imagem, a consequência da infidelidade à minha imagem é a fornalha aquecida. Beleza. Ananias, Azarias e Misael sabe disso. Daniel não está nesse episódio, talvez estava viajando a mandato do rei, mas não é encontrado aqui. Mas Ananias, Azarias e Misael vendo, ouvindo, opa, está na hora de dar uma agachadinha para o mundo. Ananias, Misael e Azarias de pé, estável. Os seus amigos que vieram de Judá, não tem problema não, dá só uma agachadinha diante do mundo, dá só uma saidinha, dá só uma ficadinha, é só um beijinho na boca, é só uma passadinha de mão, não tem probleminha não, é pequenininho, depois eu resolvo. Não, eu decidi não me prostrar diante do pecado, eu sou de Deus. Toca-se as músicas e eles permanecem inabaláveis. São convocados diante de Nabucodonosor. Por que vocês não estão se prostrando? Eu vou dar mais uma chance para vocês, hein? Trata de se prostrar diante do meu Deus. Talvez, se vocês não querem ir até o chão, vai a metade, mas vai. Se vocês não quiserem se prostrar tanto assim, 100%, se prostra de 70%. Mas mostra que vocês de fato se prostraram. Olha só, Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar. E se Deus nos livrar da fornalha, Deus vai ser engrandecido. Se não, vamos morrer para a glória dele. Mas nós não vamos nos prostrar diante desses deuses da Babilônia. E aí, diante de nós, essa verdade, qual é a nossa posição? Somos convocados para prestarmos adoração única, exclusivamente ao nosso Deus. Vemos aqui que a morte era o preço da infidelidade à imagem. E a fornalha era o preço da fidelidade para com Deus. A fornalha era o preço da infidelidade para com a imagem. Agora, a fornalha era o preço da fidelidade para com Deus. O que você vai estar, ou aonde você vai estar, ou o que você vai decidir, ser fiel a Deus ou ser fiel ao mundo. João, pregador do amor, ele diz que aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se prostra diante do mundo, não pode se considerar amigo de Deus. Eu prefiro ser chamado de inimigo do mundo, mas amigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso é necessário não ter amizade com o mundo, e não me importa, porque eu fui crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas é Ele quem vive, é Ele quem dirige, é Ele quem governa, é Ele que me trilha no caminho correto da palavra. E eles foram fiéis, e todos nós sabemos o contexto.
A fornalha aquecida, quero 7 vezes mais. Joga lá, 3 homens, de repente 4, um semelhante a filho de deuses. Tiram eles e vê a grandeza de Deus. E para fechar, eles foram fiéis, Deus foi fiel com eles foram fiéis diante da imagem, Deus foi fiel com eles lá dentro da cova, e eles, mais Daniel, porque depois também na cova e também na fornalha, depois da fornalha, Ananias, Misael e Azarias somem, aí fica Daniel. Nós podemos ver aqui, compreender, Daniel continuando sendo fiel a Deus e Deus o poupando do caos e do mal. Daniel 6,5 diz: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Ou seja, Daniel era tão fiel a Deus, passou Nabucodonosor, levantou o rei, caiu o rei, e ele continua sendo fiel. Aqui há uns chatinhos de lá, da Babilônia, tentando paralisar essa fidelidade que o velho Daniel, já estava velho, de idade, tinha para com Deus. O que nós vamos fazer para paralisar? Porque esse homem continua orando, esse homem continua buscando, esse homem chegou aqui na Babilônia decidindo não se prostrar, decidindo orar e permaneceu. E é isso que o Evangelho nos faz, porque o que mais importa não é o que você é agora, mas o que você também é e vai ser ao se deparar com Jesus Cristo. Não como você começou, mas como você está terminando a jornada de fé. Daniel terminou na fidelidade. O que nós vamos achar? A desenvolver uma lei lá que ninguém mais poderia orar. Somente pedir ao rei as coisas. Mas Daniel, como era de costume, não é Daniel que orava. A vida de Daniel era uma vida de oração. Ele respirava oração. 3 vezes por dia ele orava. Ele buscava o Senhor, e viram ele orando, levaram para a cova dos leões, deixaram ele lá, e no outro dia, o rei foi lá e o tirou, e ele estava ileso. Tudo por quê? Fidelidade. E é isso que...